Meu nome é Samantha e juntos nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo de ciências do quarto ano. Nós estamos muito contentes de ver o quanto você está se envolvendo, está realizando as atividades propostas. Diante dessa situação muito estranha que estamos vivendo, mesmo assim você consegue aprender, se dedicar, se divertir. Isso é que é importante. Na semana passada, a professora Milena começou o capítulo 3 do volume 2. O título desse capítulo é Ambientes do Mundo e do Brasil. Ela mostrou o mapa do Brasil e você pôde ver a diversidade que existe aqui no nosso país. Inclusive, você conseguiu se localizar no mapa? Conseguiu verificar a região onde a sua cidade está? Além disso, você se lembra ou conseguiu ver quais são as características aí da região onde você vive? Por exemplo, aqui onde eu moro, que é a cidade de Curitiba, nós temos algo bem particular. Existe aqui uma árvore chamada araucária, que ela é muito característica da nossa região, e além disso, um pássaro chamado gralha azul. E olha que legal! A araucária, ela produz uma semente chamada pinhão, que aqui a gente come muito, tem vários pratos típicos utilizando essa semente. Mas a gralha azul também se alimenta do pinhão. O que a gralha azul faz? Ela pega o pinhão e muitas vezes ela enterra para poder consumir em outro momento. Mas nem sempre ela encontra. E assim a gralha azul acaba contribuindo para semear, para cultivar mais araucárias. Veja que interessante, isso é um exemplo de relação ecológica que você estudou na semana passada. Muito interessante, nessa relação ambos se beneficiam e é uma relação então harmônica. Veja que legal. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a diversidade de ambientes que tem no mundo e depois falaremos especificamente sobre o Brasil. Vamos lá? Se você tiver o seu material, você pode abrir o seu livro na página 6 e 7. Se não tiver ainda o livro, poderá acessar o livro digital na plataforma do Positivo On. Você pode pausar esse livro e fazer o acesso agora. Ou então, pode dar sequência. Aqui na apresentação, eu já coloquei a página do livro para que a gente possa acompanhar juntos. Vamos lá? Observe a imagem e veja como o mundo ele é diverso em ambientes. Vejam quantas cores tem aí. Cada cor representa um tipo de ambiente. Quantos ambientes tem no mundo? Conte aí. Vamos lá. Taiga, campos, florestas tropicais, desertos, savanas, florestas temperadas e tundra. Veja que legal, 7 tipos de ambientes diferentes. Vamos olhar aqui no Brasil. No Brasil predominam 3. Esse verde, a cor laranja e o verdinho bem clarinho. Vamos tentar identificar. Esse verde, ele representa florestas tropicais. A cor laranja, aqui no cantinho, ó, savanas, que também está na cor laranja. E por fim, o verde bem clarinho, campos, que está representado aí com o verde bem clarinho. Agora, vamos observar o seguinte. A floresta temperada é representada pela cor verde, verde escuro. Em quais continentes nós encontramos esse tipo de ambiente? Observe aí o mapa. Em quais continentes você consegue ver a cor verde escura? Eu observei aqui na América do Norte, na América Central e olha aqui, ó, na América do Sul. Na Europa, quase toda a Europa é composta pela floresta temperada. Olha só que interessante. A floresta temperada, ou seja, o verde escuro, está também na Ásia, olha todo o Japão, e aqui no cantinho na Oceania. Vamos observar o deserto, que é representado pela cor amarela. Em quais continentes nós encontramos o deserto? Veja o mapa.
Quando a gente fala em deserto, eu na hora penso em África. E faz todo sentido, porque perceba que na África, boa parte dela está pintadinho de amarelo, representando o deserto. Porém, deserto não tem só na África, não. Veja ali, ó, na América Central e bem na bordinha da América do Sul também tem a cor amarela. E do outro lado, aqui no cantinho, na Oceania, na região da Austrália. Olha só que legal! Vejam, então, que os ambientes eles podem ser encontrados em diferentes continentes. E no próximo vídeo, na próxima semana, a gente vai entender por que isso acontece. Mas, antes disso, se você quiser se divertir um pouquinho, eu sugiro que você focalize esse RA da página 7. Ali, se você pode pausar este vídeo, pegar seu aplicativo, focalizar no ícone do RA para poder explorar esse recurso. Se você não conseguir nesse momento, não tem problema. Quando você estiver com o livro, poderá verificar. É muito interessante esse RA, já vou dar um spoiler, por quê? Porque por meio desse RA você consegue entrar em cada uma desses ambientes. Você vai poder ver as características de cada um deles. Como é um RA, realidade aumentada, é como se você estivesse lá em cada um dos ambientes. É muito legal, sugiro que você faça isso quando puder e também mostre para sua família. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Bom, nós vimos na página 6 e 7 diversos ambientes. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles? Então vamos lá. Primeiro, esse tipo de ambiente aí. Olha só, ele tem algumas árvores na forma de cone, chamado pinheiro, tem neve. Que tipo de ambiente será que é esse? A princípio, a gente consegue ver que é um ambiente muito frio, ok? Vamos verificar qual é. Olha só, é a taiga. Realmente é um ambiente de regiões frias. Veja que está aqui bem no norte da América do Norte, próximo ao Polo Norte, então realmente é uma região muito fria, por isso que a gente observa muita neve. Próximo ambiente, olha só, aqui ó, tem várias gramíneas, são plantas bem rasteiras, provavelmente é um ambiente muito quente. Que tipo de ambiente será que é? Será que você lembra qual é? Pela característica, pelo que está sendo representado, que ambiente é? Olha lá, campos. Realmente, olha que interessante, campos, eles apresentam temperatura baixa no inverno e alta no verão. E tem muitas plantas rasteiras que servem de alimento para os diferentes animais que vivem ali. Próximo ambiente, olha só, é um ambiente predominante aqui no Brasil. Nós falamos sobre esse tipo de ambiente. Veja que tem plantas de diferentes alturas, então aqui a gente consegue ver árvore, plantas mais baixas. Tem diferentes tipos de plantas e é uma mata um pouco fechada, né? Muito difícil de se locomover por ali. Qual é esse tipo de ambiente? Olha só, florestas tropicais. São regiões que estão em partes que tem temperatura muito alta, então lá no norte do Brasil, norte, nordeste, é muito quente. Mas ali na floresta, ela é muito úmida, porque tem muitas plantas, ok? Próximo. Vejam só, agora a gente vai falar desse azul clarinho, que também está lá na região norte, próximo ao Polo Norte, então, consequentemente, é uma região fria. Observe aí que a gente vê um pouquinho de presença de neve, algumas plantas. Você consegue se lembrar o nome dessa vegetação? Tundra. Olha só que interessante. Tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. E lógico, né? Olha só que legal. Como ele é um ambiente muito frio, alguns seres vivos que ali vivem, principalmente animais, eles migram. Quando vai fazer muito frio, eles migram para regiões um pouco mais quentes. Mais um bioma. Olha só, esse aqui nós falamos também, que é o verdinho. Olha só,
nós vimos que esse verde escuro é um tipo de vegetação que aparece aqui na Ásia, mas predomina na Europa. Veja que tem árvores verdinhas e outras mais laranja ou cor amarela. Isso significa que essas folhas laranja ou amarelas, elas caem em determinada época do ano. E elas caem durante o período frio. Que tipo de vegetação é essa? Olha só, florestas temperadas, que tem a característica de ter plantas cujas folhas caem durante o período de inverno. Mais um tipo de ambiente, esse aqui nós falamos muito, que é o que predomina lá na África. Olha só a característica que tem aí na imagem. Muita areia, poucas plantas, provavelmente é um tipo de ambiente um clima muito quente, principalmente durante o dia. À noite deve ser um pouco frio. Que tipo de ambiente que é esse? Deserto, é isso mesmo. Então, os desertos são muito quentes durante o dia e frios à noite. E como é um ambiente muito seco, tem seres vivos adaptados a esse tipo de clima. Por fim, o último, que é esse laranjinha, veja a imagem aí, ó, que tem plantas rasteiras, mas a gente consegue observar algumas árvores, mas elas não estão muito juntas, estão separadas umas das outras. Possivelmente é um ambiente também quente, né, pelo que a gente vê na imagem. Que tipo de ambiente é esse? Vamos ver? Savana. Então, a savana, o clima é quente durante todo o ano, mas tem tempo de estação chuvosa e outra seca. Vejam só que cada tipo de ambiente que nós falamos tem uma característica específica. Então, a savana, o clima é quente em quase todo o ano. No deserto, é quente durante o dia, frio durante a noite. Tem a região da tundra e da taiga, que tem o clima muito quente. As florestas tropicais, que tem um clima quente, mas devido à quantidade de plantas é úmido. Então, perceba que cada tipo de ambiente tem uma característica específica. Por isso, cada tipo de ambiente ela é chamado de bioma. E isso você vai observar lá no início da página 6. Lá no início tem lá biomas do mundo e tem a explicação do que é um bioma. Vamos ler juntos? Os biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Olha que interessante. Quando uma região tem características específicas em relação ao clima, solo, relevo e vegetação, ele é chamado de bioma. Então, cada tipo dos ambientes que nós vimos agora é um tipo de bioma. E é isso que a gente tem que entender e comecem a observar na região de vocês. Se é que na região de vocês tem uma característica muito particular, tem um bioma específico e você pode tentar pesquisar mais sobre isso, ok? Vamos verificar tudo isso que nós vimos por meio de uma atividade. Vamos lá? Então, lá na página 8 do livro, lembrando que se você não estiver com o seu livro agora, não tem problema, você pode fazer as atividades e depois colar, ou quando você receber o seu material, você vai poder dar continuidade aos estudos. Na página 8 do livro, tem a questão número 1, que nós não vamos fazer agora. Vamos direto para a questão número 2. Dá uma olhada lá. Bom, no exercício número 2 da página 8, vamos resolver juntos. Será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Olha só que legal, quando eu vejo fotos minhas com a minha família, com os meus amigos, só de observar a imagem eu consigo lembrar ou identificar se naquele dia que eu tirei a foto estava frio ou quente. Vamos ver então, continuar a leitura do enunciado. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Então, primeiro vamos analisar a imagem. Veja que na imagem tem uma estrada e ao lado, dos dois lados dessa estrada, tem
várias árvores, tá? Que são árvores em formato de cone chamadas pinheiro, ok? Ao fundo tem uma montanha coberta por neve. E aí, você acha que nesse ambiente é frio ou é quente? O que você acha? A partir da análise da imagem, agora sim a gente vai para a questão. Então, letra A. Onde a temperatura provavelmente é menor, ou seja, é frio? Na estrada ou no alto das montanhas? Veja aí, onde tem mais neve, provavelmente é mais frio ou quente? É frio. Então, se você disse que na montanha a temperatura é menor, você acertou. Parabéns! Próxima questão. A próxima questão também é a partir da análise desta imagem. Olha só, pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza a tundra, floresta tropical ou taiga. Para que a gente possa responder, vamos lembrar rapidinho sobre isso. A tundra é um ambiente de plantas rasteiras, tem muita neve o ano todo. Floresta tropical, que é predominante no Brasil, lembra que tem plantas de diferentes tamanhos, é uma mata bem fechada, de ambiente de clima quente, mas é uma região úmida. E por fim, a taiga é uma região que é predominantemente frio o ano todo, tem a presença de várias plantas, principalmente árvores, na forma de cone. E aí, de acordo com a imagem, qual seria a resposta correta? Se você disse taiga, você acertou. Depois, quando tiver o livro ou por meio da plataforma do Positivo On, ou ainda você pode voltar esse vídeo para conferir as informações e verificar se realmente a taiga tem essa característica. Eu falei para vocês sobre o pinheiro, que é uma árvore em formato de cone. Olha só que interessante, essas árvores, elas são predominantes em regiões de clima frio. E ter o formato de cone é muito importante porque muitas épocas do ano cai neve. E o que acontece? A neve vai caindo sobre esse pinheiro e chega uma hora que a neve vai pesando os galhos. E como a árvore tem formato de cone, o que acontece? Em determinado momento, a neve cai. Olha só que interessante. Por isso, essas plantas terem esse formato é muito importante porque possibilita a melhor sobrevivência desse tipo de planta em regiões de ambiente muito frio, principalmente quando tem neve. Veja só que legal. Tem outra coisa que tem um formato meio de cone ou um formato inclinado, que também tem esse formato para evitar com que a neve ou a chuva se acumule. Você sabe qual é? Olha só, os telhados. Os telhados das casas, eles são inclinados para que a chuva não se acumule. Então, vai cair a chuva, vai escorrer, porque o telhado é inclinado. A mesma coisa acontece em regiões de clima muito frio que chega a nevar. O telhado ser inclinado auxilia o escoamento da neve ou da chuva. Veja só que interessante quantas coisas a natureza tem a nos ensinar, não é mesmo? Para finalizar, e como sugestão de atividade para casa, você pode pegar o seu livro de atividades, ok? Olhar lá na página 54, exercício número 2. Se você quiser, você pode marcar agora no seu caderno essa atividade para você fazer hoje ou depois. Então, livro de atividades, página 54, exercício número 2, ok? Nessa atividade, tem novamente o mapa do mundo representando os biomas da Terra. Você vai poder verificar de novo esse mapa e os diversos biomas que tem nos diferentes continentes. A partir desse mapa, você vai responder duas perguntas. A, que é para você identificar os biomas da cor verde, amarela e lilás.
E na letra B, você vai fazer uma pesquisa sobre esses tipos de ambientes, ok? Além da página 54, a nossa sugestão é que você realize a página 55 também. Nessa página 55, você vai observar esses 4 biomas representados aí pelas fotos, vai escrever o nome de cada um deles a partir das características e lá embaixo você vai ler a descrição e vai mencionar que tipo de bioma que é. Certo? Essa atividade é muito legal, retoma tudo o que nós vimos. Mas se você não tem ainda o livro de atividades, ou se você tem também, a sugestão é que você realize a pesquisa sugerida ali no livro de atividades. Se você quiser agora, você pode pausar este vídeo para anotar no seu caderno a orientação de atividade que você pode fazer, já que você não tem o seu livro de atividades ainda. O legal é que se você fizer essa atividade, depois que você receber o seu livro de atividades, é só você colar. Já vai estar prontinho, ok? Essa atividade proposta é: faça uma pesquisa sobre os biomas, floresta tropical, deserto e taiga. E escreva o nome de 5 seres vivos que habitam em cada um deles. O que você vai ter que fazer? Pesquisar as características desses 3 biomas e ainda 5 seres vivos de cada um. Qual é a minha sugestão? A partir dessa pesquisa, você pode criar um teatro em que cada ser vivo que você pesquisou é um personagem. E claro, esse bioma, ele é o fundo, ele é o cenário do seu teatro. O legal é que você pode envolver a sua família nessa atividade. Você pode pegar aí alguém que está com você para poder participar. Veja que legal essa proposta. Eu penso que é uma dica muito interessante, ok? Outra coisa que você pode incluir no seu teatro é mostrar alguma relação ecológica entre esses seres vivos que serão os personagens. Assim, você vai relacionar o que nós aprendemos hoje com o que você viu na semana anterior. Legal essa dica, né? Muito bem. Eu espero... uma coisa muito importante. Quando você estiver fazendo as atividades, lembre-se de pedir para algum adulto te ajudar a registrar esse momento e publicar nas nossas redes sociais usando o hashtag SPE com você. Na próxima aula, a gente vai dar sequência, a gente vai conseguir entender um pouco mais por que existem diferentes biomas, porque nessa aula a gente viu que bioma é um tipo de ambiente com características específicas. Na próxima aula, a gente vai entender por que tem tantos biomas assim no mundo e também no Brasil, ok? Espero que você tenha gostado, estou me divertindo muito de conversar com você durante esse momento, né, que nós estamos em isolamento. E eu desejo uma boa semana, várias atividades legais, que você se divirta, ok? Tchau, tchau e até semana que vem!